Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma esfirra saborosa estilo Habib's. Eu vou te ensinar a fazer aquela carne maravilhosa, segredo que eles guardam as 7 chaves, além de fazer passo a passo todo o processo de uma esfirra saborosa e que pode ser vendida, tá bom? E se você gostou desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Então, para nós fazermos essa deliciosa massa das nossas esfirras, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes, tá? São 600 gramas de farinha de trigo, sendo que eu separei aqui 500 gramas e 100 gramas aqui à parte, tá bom? Além disso, 240 ml de leite morno, levemente morno, 2 ovos, 35 gramas de açúcar, 35 gramas de margarina, 15 gramas de sal, também 15 gramas de fermento seco. Então esses são os ingredientes. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma tigela à parte, nós vamos colocar aqui a farinha, tá? Nós vamos colocar em seguida os ovos, o açúcar, o sal, enfim, o fermento e também o leite, perfeito? E agora, por último, nós vamos colocar aqui a margarina. E nós vamos mexer isso aqui com uma colher de pau, tá? Qual é o segundo passo aqui depois? A gente vai começar a sovar essa massa, gente, por aproximadamente 5 minutos aqui em cima desse balcão aqui, tá? E ao passo que a gente for vendo a necessidade, a gente vai colocar o que? A gente vai colocar mais farinha, tá bom? Então você tem que ter uma ideia aí se vai ser ou não necessário colocar mais farinha, tá? Algumas farinhas são mais úmidas, outras são mais secas, então você vem primeiro e coloca, tá? 500 gramas e logo em seguida você vem e coloca o restante aí, vendo a necessidade ou não, tá bom? Então vou fazer o seguinte, já vou colocar aqui sobre a minha bancada aqui a massa e vou começar a sovar, tá? E vou colocando aos poucos aqui esses 100 gramas de farinha, se eu ver a necessidade ou não de colocar, tá bom? Aqui, pelo que eu já vi, ela vai precisar porque ela tá bem úmida, viu, gente? Então, eu vou já colocar aqui um pouquinho. E aí a gente vai sovar essa massa por cerca de 5 minutos, tá bom? E aí, gente, passados 5 minutos, tá? Sovando a massa, nós vamos colocando aí farinha aos poucos e ela não precisou colocar todos os 100 gramas, tá? Sobrou ainda, ó, se você olhar, sobrou ainda uma grande quantidade, tá? Não precisou usar. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar essa massa em fatias finas, tá? E vamos fazer bolinhas e nós vamos colocar para descansar essas bolinhas. Nós vamos passar no fubá e colocar para descansar por cerca de 30 minutos essas bolinhas, tá bom? Pronto, gente, ó. Então agora com a nossa massa já, né, bem sovada, tá? Com essa textura aqui, eu não sei se você consegue visualizar, ó, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar aqui e vamos fazer dessa massa alguns pedaços de aproximadamente 40 gramas, tá? Que aí vai depender de você. Se você quiser deixar menor, se você for vender, de repente acha que menor vai ter cliente, vai conseguir vender, legal. Se não, você faz um pouquinho maior, já que é para sua família.
Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer essas bolinhas, tá? Vai pegar a massa, vai fazer bolinhas, tá? Ou aqui na bancada mesmo, opa, aqui na bancada, tá? Você faz a bolinha, aí você vai pegar essas bolinhas e vai passar aqui, né? Olha aqui a bolinha, gente, tá vendo? Você vai pegar a bolinha e vai passar no fubá, aqui, ó, e vai colocar aqui ao lado na sua assadeira, tá? Você vai esperar aí por volta de meia hora até ela pegar corpo, até ela crescer, para depois você começar a assar ela em uma temperatura de 240 graus aproximadamente, tá bom? E por volta de 18 minutos mais ou menos. Então a gente vai fazer tudo isso aqui e depois a gente volta para mostrar para você. Então, gente, ó, depois de ter feito as bolinhas, amassado e passado no fubá, nós colocamos aqui, né, dentro dessas formas, tanto aqui quanto ali, a gente ainda vai dar uma organizadinha. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar descansar aqui por 20 a 30 minutos, tá bom? Depois o que nós vamos fazer? Nós vamos rechear para depois assar. E aí tá o grande detalhe, tá? O recheio é o recheio especial de carne do Habib's, tá? A receita do Habib's que nós aprendemos e vamos passar para você em primeira mão. Então não perde esse vídeo, não perde essa receita que você vai adorar, tá bom? Então nessa parte, na hora que eu estiver recheando, eu explico para você como é que é feita essa carne, tá bom? Depois de passados meia hora, né, 30 minutos, olha como é que ficaram as bolinhas, né, que nós achatamos, colocamos no fubá. Olha o tamanho que elas ficaram, tá vendo? Então elas ficaram bem grandes, elas cresceram, né? E agora qual é o próximo passo? É rechear essas esfirras, tá bom? E como eu prometi para vocês, eu vou falar do recheio de carne, que é o recheio utilizado pelo Habib's, ó, tá? É um recheio muito gostoso, tá? Diferente de outras esfirrarias. E como é que é feito essa carne aqui, gente? Ó, a gente corta aproximadamente 2 tomates, tá? Bem cortadinhos, bem em cubos, metade de uma cebola, coloca aproximadamente 400 gramas de carne moída, o sumo de um limão, uma pitada de pimenta do reino, algumas pitadas de noz moscada e também sal, tá? Então você vai colocar tudo isso aí, vai colocar numa peneira para que o suco dessa carne, a carne ainda crua, você não vai cozinhar, você vai deixar ela desse jeito. Então você vai pegar a carne moída que você pegou lá no açougue e vai fazer dessa maneira, tá? Você não vai cozinhar nada disso. O que vai acontecer? A reação química do limão vai fazer com que haja um cozimento natural dessa carne, tá bom? E ela vai terminar, ela vai finalizar com o cozimento quando a gente assar essas esfirras, perfeito? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rechear com a carne, com essa carne aqui que vai ficar saborosa, com queijo mussarela, tá bom? E na base a gente vai colocar requeijão catupiry. Então eu vou fazer isso em uma e depois eu finalizo aqui mostrando para você como é que ficaram todas, tá bom? Vamos lá. Então com o fubá aqui na bancada, você vai colocar a sua massa e vai esticar, tá? Não esquecendo de deixar uma beiradinha aqui, gente. Por quê? Para evitar que ele pule, ele desperdice, ele caia. Obrigado, meu amor. Então nós vamos colocar agora, ó, depois de ter esticado aqui, nós vamos colocar o requeijão, tá bom? Você pega aqui um punhado de carne, tá bom? E finaliza o processo de expandir a esfirra dessa maneira, perfeito? E aí como é que vai ser agora? Ó, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou ela. Agora nós vamos colocar ali na assadeira, nós vamos fazer isso em todas, tá? Tanto as de carne quanto as de queijo mussarela. E no final eu vou te mostrar como ficaram, tá bom? E agora, finalizando aqui o processo, ó, nós já montamos todas as esfirras, tá? No total foram 24 esfirras, sendo que metade mais ou menos. Então aqui 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 de carne
e 10 de queijo e mais 2 ali que nós inventamos, tá? Então é isso aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, com o fogo já pré-aquecido aqui, uma temperatura de 230 a 240 graus, nós vamos colocar para assar aqui por volta de 15 minutos mais ou menos, tá bom? Então a gente vai assar, vai mostrar depois para vocês e vocês vão tirar aí a prova dos nós para ver como ficou, tá bom? Então, gente, olha aí as nossas esfirras como ficaram, olha. Dá uma olhada para você ver. Então, ainda tem uma forma lá, tá? Só que resolvemos aqui tirar essas para mostrar para vocês como ficaram as deliciosas esfirras, tá? Com o recheio aqui de carne do Habib's, tá? Então, pode fazer que eu garanto que você vai adorar. Então, gente, se você gostou desse vídeo, eu peço um favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dar o like. Nos encontramos no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!